Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa amada casa. Vamos fazer a nossa prece, então eu peço que ceguem levemente seus olhos, eleve o pensamento a Deus, a Jesus, aos seus mentores espirituais, façam seus agradecimentos e seus pedidos. Então, Senhor Deus, Jesus, Mestre amado, nós agradecemos por poder estar aqui, agradecemos todo o amparo que temos e pedimos que nos deem muita saúde, paz, amor, proteção. Nos auxiliem para que todos que passarem por essa noite aqui possam sair muito melhores do que quando aqui chegaram, fortalecidos na sua fé, na esperança de que tudo passa. Isso também vai passar. Deus é nosso Pai, amoroso, bom e justo, está sempre nos amparando e nos protegendo. Tenhamos uma boa noite de estudo, de palestra, nos ilumine e nos guie hoje sempre, que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. Então, como proposta do doutrinário para este mês, nós vamos trabalhar essa obra, Caminho, Verdade e Vida. E vamos trabalhar o capítulo 9, mas como sugestão do próprio doutrinário, o convite que nos foi feito é que Jesus seja o caminho. Que nós possamos trilhar o caminho que Ele já trilhou quando esteve aqui conosco. O evangelho que nós lemos é uma fração do que Ele vivenciou aqui. As obras espíritas que nós recebemos é um lembrete, porque muitos de nós nos esquecemos do seu exemplo. E para começar, nós vamos adentrar um pouco na introdução desta obra, que por si só já é uma obra à parte, onde Emmanuel nos convida a grandes reflexões, a interpretação dos textos sagrados. É esse o texto que é o título que ele dá para a introdução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível vibra sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Todo esse tempo ele deixou para nós essa mensagem, que quem o seguisse teria vida, vida em abundância, como esse verbo que se fez quando Deus criou, ele usou o verbo. Jesus também ele falou, mas além de ele falar, ele exemplificou o que ele estava querendo nos dizer. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas obras que se atualizam, cada vez mais com evolução multiforme da Terra. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Parece que foi escrito hoje esse texto, né? É muito atual. Mas vejam que Deus se utiliza da tolerância e nos renova o tempo para que a gente consiga acertar as nossas dívidas. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos os conselhos que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Nós ainda temos dúvida que nós somos um espírito e que nós vamos atingir a perfeição, mesmo que relativa. Se nós tivéssemos essa certeza, nós já faríamos melhores escolhas hoje. Com todo o conhecimento e a bagagem que a gente tem, nós já teríamos condições para isso. Mas ainda nos falta, acredito que virar essa chave. Um colar de pérolas é o que Emmanuel vem nos convidar, que é o Evangelho. São os textos, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Ou seja, quando a gente abre uma página de
de uma obra espírita do Evangelho está falando para nós naquele momento da nossa existência, do que a gente está buscando, do que a gente está precisando. Vai ser sempre um bom conselho do Evangelho, da espiritualidade amiga que trabalha carinhosamente para nos trazer. Essas obras que Emmanuel dita são então esse tratado que ele fez para trabalhar os versículos do Evangelho para que a gente tivesse uma melhor compreensão do que Jesus estava querendo nos dizer àquele tempo e que ainda é tão atual. Porque, a lição do Mestre não constitui impositivo para mistérios de adoração. Ele não quer ser adorado. Ele quer que a gente, como irmão que nós somos, que nós sigamos os passos e que a gente se dê bem. É isso que ele quer. Ele não quer que a gente só adore ele. Não. Muito embora a gente sabe que tem lá no Livro dos Espíritos a lei de adoração, mas não da forma que muitas vezes nós fazemos. Mas uma forma de adorar a Deus e a Jesus é praticar o seu Evangelho. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação, administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Não é porque quando a gente entra numa casa espírita, numa igreja, enfim, aonde for, a gente muda de comportamento. Não. O que Cristo está nos dizendo que o Evangelho não é diferente aqui na casa espírita e lá na rua. Nós não temos que ser duas pessoas. O que a gente é aqui, a gente tem que ser lá fora, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja. Então toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente está lá trabalhando aonde quer que seja, mesmo que não seja remunerado, sim, é um altar. Nós estamos executando, exemplificando o Evangelho. Isso é muito bonito. Espero Cristo venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro de prece, em livros escolares no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas vidas das nossas vidas, mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no contato, no intercâmbio fraternal. Boas maneiras. Porque Jesus, ele era carinhoso, a sua palavra era dócil, mesmo quando ele era enérgico. Ele sabia falar. Então, que nós possamos usar essa palavra fraternal com quem a gente se relaciona. Temos um longo caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Sim, nós temos ainda um longo caminho para percorrer. Sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Esforço próprio. A espiritualidade, Jesus, Deus, eles não vão vir aqui fazer por nós. Eles sempre fazem a parte que lhes compete, mas nós precisamos fazer a nossa, sem sombra de dúvida. E aqui então vai começar o nosso capítulo 9. Então, com esse título de Reuniões Cristãs. E vamos ver o que Emmanuel trabalha nesse texto para trazer para nós uma melhor compreensão e vai fazer muita diferença. E foi um divisor de águas o que ele quis trazer para nós nesse texto. E ele comenta justamente esse versículo que está lá em João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É o versículo que trata, então, quando Jesus, depois de crucificado, ele aparece para os discípulos.
Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Gente, isso mudou o curso da história. Porque Jesus se materializou para os seus discípulos. Isso foi muito forte. Ninguém tinha feito isso antes, da forma como ele fez, de conversar. A paz esteja convosco. Lá o Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura. Veja que naquela época eles seguiam as leis rigidamente. E era proibido então evocar, falar com os espíritos, com quem já havia desencarnado, com quem já havia morrido. Mas quando a proibição é porque isso pode ser feito. Mas as pessoas, elas eram muito castigadas. Então isso foi algo que começou a ser deixado de ser feito. Mas Jesus vem e quebra esse paradigma. Olha só, entretanto, nos diz Emmanuel, Jesus suavizara a antiga lei. Ele suavizou a lei justamente se mostrando aos discípulos da justiça inflexível, porque pela rigidez muito se perdeu. Pela rigidez muito ainda se perde. Pela rigidez nós perdemos muitas oportunidades. Pela nossa rigidez na mudança, nós paramos muitas vezes de evoluir. Pela nossa rigidez e inflexibilidade, nós não conseguimos seguir ainda o conselho de Jesus. Com o perdão de um amor sem limites, aonde se utilizava do apedrejamento por muitos desvios de conduta, e Jesus veio que aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos seus discípulos saudosos. Que mensagem bonita que ele deixou vindo até nós. E aqui, para efeito de nós analisarmos Lao Tse, que fundou o taoísmo, Confúcio, o confucionismo, Maomé, o islamismo. Todos eles são espíritos que vieram com a proposta de deixar uma grande mensagem para todos aonde eles estavam situados. Muitos seguiram, muitos sim, mas qual a diferença? E aqui nós podemos citar, mas eu só trouxe esses três, mas tem outros. Mas qual a diferença de Jesus para eles? Justamente o fato de cerradas as portas para as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam os convívios divinos, eis que surge o Mestre de amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Foi Jesus que apareceu depois de haver desencarnado. Nem um outro fez isso. Ele foi um divisor da história, ele modificou o calendário e ele modificou a forma como nós enxergamos a vida. Isso, ao longo do tempo, infelizmente se perdeu, quando a religião se uniu com a política, com a economia, foi se desviando o sentido, mas aqueles que ficaram e estavam próximos de Jesus compreenderam essa mensagem. E pelo fato de nós nos termos esquecido, nos termos nos perdido, sempre veio lá a terceira revelação, que está lá no Evangelho também, nos dizendo então, quando Kardec organiza tudo, para dizer que a vida continua, para vir nos lembrar, toda a espiritualidade amiga que trazem obras boas para nós, para nos alertar, para nos lembrar que a vida continua. E que sim, se Deus é justo e bom e Ele é a inteligência suprema,
Qual pai que separa o filho de uma mãe? Irmãos, amigos, que amigos muitas vezes são mais laços fortalecidos do que próprios laços de família. E aqui eu trago uma reflexão para nós. Porque Emmanuel, ele vem nos perguntar, ele fala sobre vários tempos, que é o que a gente busca, independente de onde a gente vai, a gente busca algo. Mas nós estamos aqui neste momento. E aqui, André Luiz, ele vem nessa obra, fala sobre a casa mental, e ele nos convida então, que esse templo que Jesus fala, então, de igrejas, da casa espírita, de sinagogas, enfim, mas ele fala, André Luiz, da nossa casa mental, esse nosso templo, que nós temos que trabalhar, porque nós podemos estar aqui de corpo presente, mas aonde está o nosso pensamento? Ele está aqui no porão, que é a nossa parte aqui, de luta ou fuga? A conta para pagar, a louça para lavar. É isso? A gente está aqui na área social, aonde é o nosso presente, onde a gente só quer a recreação? Ou a gente está um pouco mais avançado, tá? Que aqui é onde é o nosso córtex frontal, que a gente já consegue, já compreendeu que nós somos um espírito, as nossas escolhas aqui no hoje, elas já estão sendo melhores do que quando a gente só estava aqui no porão, atendendo somente o nosso ego. Aonde a gente está? Em qual tempo que a gente está? Desde essa hora, então, inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. Quando Jesus apareceu, ele decretou que existia esse intercâmbio. E é por isso, meus queridos, que os primeiros cristãos, ainda na época quando eles eram jogados nas arenas para serem devorados, eles iam cantando, orando, agradecendo, porque eles entenderam a mensagem. Quem lê os romances de Emmanuel vai entender o que eu estou falando. A beleza que era. O atendimento, a assistência relatada por Emmanuel nessas obras, tudo o que acontecia no mundo espiritual, quando esses cristãos eram lançados na arena e davam seu testemunho. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Então, desde aqueles primórdios, eles, depois que teve esse encontro onde eles estavam reunidos naquela casa e que Jesus apareceu para eles se fortaleceram porque eles estavam com medo. Eles se fortaleceram e começaram a se reunir novamente. E aí nós temos lá a Casa do Caminho, eles se reuniam nas casas deles mesmos e foram construindo depois, quando veio Paulo de Tarso, que ele foi construindo outras comunidades. Mas eles tinham então essa questão, esse doce encontro dessas reuniões carinhosas que eles liam as poucas escrituras que tinham na época. E eles ficavam conversando, eles trocavam ideias, eles se consolavam, eles eram uma pequena, grande família. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. Veja o quanto nós temos que ser agradecidos por esses irmãos que tiveram a coragem de seguir adiante, mesmo que escondidos, falar do Evangelho, falar de Jesus, que eles conviveram, que eles tinham a certeza absoluta
que eles iam viver para sempre. Nos templos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Em qualquer lugar, não importa aonde se vá, a gente busca uma única coisa, uma só. O objetivo é um só, como nos diz Emmanuel: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se, mas isso só vai acontecer, meus queridos, a partir do momento de como a gente está organizando a nossa casa mental. Porque não adianta só estar aqui de corpo presente. Todas as boas energias, o que a espiritualidade traz para nós vai ser refratário. E nós podemos pensar que a gente não recebe ajuda. Não, a gente recebe muita ajuda, muito auxílio, muito atendimento. Mas se nós não estamos presentes, a gente vai conseguir absorver muito pouco. É por isso que nós temos que despertar. Nós já temos conhecimento suficiente para fazer isso. Está em nós, em cada um de nós, fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima, ser merecedor de estar num planeta regenerado. Porque essa regeneração começa em nós, na nossa casa mental. Cada um se melhorando um pouco, buscando evolução, dando o seu exemplo como Jesus fez e contagiando quem está próximo de nós. Ter a fé de confiar que a espiritualidade está fazendo a parte dela, que o que a gente já recebeu é o que nos competia através do nosso planejamento reencarnatório. Todo mundo recebe esse planejamento, muitos de nós ajudam nesse planejamento para dar certo, para acontecer o melhor para cada um de nós, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa conviver e fazer com que os laços das pessoas que estão mais próximas de nós, eles se fortaleçam e de que os nós se desmanchem, para a gente poder dar um passo à frente. Porque Jesus nos espera. Então, para a gente poder se saciar com mais abundâncias em voos mais altos. Esses voos mais altos é justamente através desse conhecimento e das nossas atitudes a gente ir um pouco além do que a gente está. Por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, por que é interessante nós termos esse olhar mais espiritista, como que Emmanuel nos convida aqui? Porque nós não temos dogmas. Hoje nós compreendemos que nós vamos viver para sempre, que nós temos que pensar e escolher como um espírito que a gente é, e não como um corpo de carne com um cérebro que a gente é, que a gente está utilizando ele, mas como esse espírito que está aqui nesse corpo de carne. Daqui a um tempo a gente vai voltar para o mundo espiritual, a gente vai lá fazer a nossa contabilidade, ver lá o que deu positivo, negativo, vai fazer as contas, estou devendo tanto, já consegui organizar isso, já ganhei alguns pontos, aqui já está tudo certo. Já organizando, se fortalecendo lá no mundo espiritual, para que a gente possa organizar de novo a nossa vinda para cá, nessa escola maravilhosa que recebe a todos nós, e que a gente possa, sim, ir um pouquinho mais. Conviver, muitas vezes, com aqueles nossos irmãos, filhos, esposos, sogro, sogra, pai, mãe, enfim, nossos colegas de trabalho, que às vezes é o nosso calcanhar de Aquiles, mas que a gente, com conhecimento, a gente vai buscando entendimento, que a gente vai buscando nos auxiliar e auxiliar. E aqui, meus queridos, essa mensagem,
é também de Emmanuel, e ele traz nessa obra os mensageiros. E eu acho muito bonita essa fala dele para nós. Se procuras amigo, ele nos chama de amigos. A luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, porque sim, gente, você sabe quando a gente vai mudar? Quando a gente vai estar cansado de fazer as mesmas coisas e ter o mesmo resultado. Se a gente não se cansou ainda, é porque ainda está confortável ou não está doendo o suficiente. Então, a gente precisa perceber isso. O que já está nos cansando, o que está nos levando no limite, para que a gente dê esse passo à frente. Lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que tem coisa para aprender. Tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo é a transformação de cada um de nós. O pouquinho que a gente faz, que melhora, a gente acha que vai melhorar o outro, mas o pouquinho que a gente se transforma, transforma tudo ao nosso redor. Não é mágica, é atitude, é escolha, é energia, é pensamento. A luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. Quanto mais a gente organizar, melhorar a nossa casa mental, quanto mais a gente trabalhar para o vir a ser, mais nós vamos estar em contato com essas fontes da vida divina. Emmanuel, os mensageiros. Eu quero agradecer a atenção de todos e vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade benfazeja deste encontro. Que cada um de nós aqui tenha recebido o que necessita. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos compreender, através do conhecimento, o que a espiritualidade amiga tanto veio nos trazer. Que nós possamos ser esse espírito que quer saber mais, que quer compreender, mas que, acima de tudo, veja em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja.